Salve pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Latitude 10, eu sou o professor Luciano, estamos aqui para a nossa aula 2, do módulo 2 lá do nosso curso de História de Rondônia, que está disponível em nossa plataforma aqui, que eu vou deixar na descrição, latitude10.com.br, que você pode se inscrever lá no nosso curso, tá? Fazendo essa inscrição, você vai ter acesso ao material didático de apoio e você também vai ter uma aula exclusiva com correções de questões relacionadas a essa aula. Essa aula fica gratuita aqui para todos, mas para você ter acesso tanto aos slides, ao material didático que nós preparamos, né, a apostila, e uma aula de correção de conteúdo e, além de tudo, um encontro mensal com o professor para tirar dúvidas, somente lá no nosso curso no latitude10.com.br. Então vai lá e se inscreva, tá barato porque a gente está em promoção, tá? Logo, logo a gente vai subir o preço do curso, então fiquem atentos aí, porque pode ocorrer algumas alterações de valores. Então vamos lá, vamos sem delongas, vamos começar a nossa aula de História de Rondônia, dando continuidade na aula anterior, que a gente falou sobre essa figura, né, sobre esse diagrama, período colonial, império, república. Nós ainda estamos no período colonial, agora nós vamos falar sobre a questão indígena aqui na Amazônia. Eu vou dividir esse conteúdo em duas aulas diferentes, essa de uma forma mais geral das relações de Portugal com o território, e a próxima a gente vai falar exclusivamente e maciçamente dos indígenas aqui, dos povos originários aqui de Rondônia, os povos que estão aqui até hoje, que resistiram a todo o processo de colonização e que estão aqui, né, em seus territórios, demarcados ou não, e a gente vai discutir um pouco a situação atual desses povos indígenas que pode ser cobrado de você em uma prova de concurso público do estado de Rondônia. Lembrando, quem vai fazer concursos, que geralmente as bancas são FGV e Sebrasp, eu cito sempre essas duas, que na minha opinião são as melhores bancas em relação a esses conteúdos, que tem umas questões mais bem elaboradas, mais bem discutidas, geralmente se cobra a relação dos povos indígenas aqui na região. Então você tem que dominar um pouquinho desse conteúdo e compreender a dinâmica que ocorreu na nossa história. Então vamos aqui. A exploração da mão de obra indígena, o ouro vermelho. Quando fala assim ouro vermelho, é uma questão da exploração do trabalho, através, né, do trabalho pelos portugueses ao longo da história, principalmente os portugueses, não foram só eles, tá, pessoal? Nós tivemos os franceses também, nós tivemos os espanhóis, mas como a gente fala aí de um contexto de história onde Portugal dominou esse território com maior eficiência, nós vamos citar mais os portugueses. Então a gente vai pela ótica aqui, uma ótica eurocêntrica, né? A gente vai contar a história a partir do que o europeu conta, né? Já que a história que os povos indígenas nos contaram não é registrada, infelizmente. A expansão do mercantilismo europeu, então, transformou a Amazônia. Para você que não sabe o que é mercantilismo, é o embrião do sistema capitalista que nós vivemos atual. E ele é baseado em quê? Acumulação de riqueza e visando o lucro, que é o sistema capitalista. Visa-se o lucro de uma camada muito pequena da sociedade em detrimento de uma camada muito grande que é explorada através da força do trabalho. Essa é a relação capitalista. Então, isso virou a Amazônia, então, ela se torna um palco dessas batalhas e onde os principais protagonistas eram os estrangeiros, né? Eles que dominavam o território, disputavam a posse desses territórios e faziam ali a coleta, né, das riquezas que haviam nesses espaços. Os colonos eram de diferentes nacionalidades, a gente tem que lembrar isso também, que não foram só os portugueses, só os espanhóis, tivemos os franceses, os holandeses, até irlandeses aqui na região. Eles comumente, geralmente, muito bem armados, né, e se instalaram em várias áreas, realizando um intenso comércio e exploração da força do trabalho indígena. Essa é a relação que a gente vai ter principalmente no século XVII e vai se perdurando até o século XX, ali, até meados do século XX. Os diversos povos amazônicos resistiram quanto puderam, mas, né, a avalanche europeia, eles foram sucumbidos aí pelas essas armas, por todas essas questões que os europeus trouxeram. Não só as armas, mas também, pessoal, as doenças. Eu citei na outra aula, falei até, quem assistiu a primeira aula, eu falei sobre a questão de que antes mesmo do contato do europeu propriamente, fisicamente ali com o indígena, muitos grupos, muitas famílias indígenas,
né, e territórios foram abalados por doenças veiculadas ou por animais que chegaram até eles com vírus desconhecidos, que eles não tinham ali nenhum tipo de tratamento, ou pela água, né, através da água, esses povos foram contaminados aí antes mesmo dos europeus chegarem até eles. Então, nós temos essa relação muito importante. E aqui a gente vai tratar da entrada da igreja, né? Como que a questão da igreja é muito importante para você compreender nas suas provas, que você compreenda essa relação e o que estava acontecendo. Lembre-se, tudo o que acontecia na Europa, de certa forma, seria ali impactado dentro da Amazônia. Isso é até hoje, inclusive, isso vem perdurando de muitos séculos. A reforma protestante, ela surge na Europa e ela vai trazer um dilema muito forte para a Igreja Católica. Durante a reforma protestante, a Igreja se viu perdendo espaço, principalmente porque os estados-nações estavam ali numa nova lógica de laicidade, ou seja, o Estado laico, onde a Igreja não tem um papel fundamental dentro do Estado como antes. A Igreja passa a ser um poder mais moderado, vamos dizer assim, né? E, claro, sem perder a grande influência que ela tinha. Mas a Igreja se vendo ali numa situação de perda de influência muito forte dentro da Europa, então a gente vai ver uma mudança significativa nessa questão. A Igreja então vai instituir as companhias religiosas, com o objetivo de levar a fé cristã aos novos mundos conquistados pelos europeus, principalmente aqui na América, e garantir sua sustentação diante das críticas sofridas dentro da Europa, como a reforma protestante, na forma como a igreja, né, vinculava aí o seu poder. Bom, aí é criada a Companhia de Jesus em 1540 pelo Inácio de Loyola. E a partir de então, os soldados de Cristo começam a ser enviados à Amazônia com o objetivo de catequizar os indígenas. Mas ainda não é em 1540 que eles vão chegar com muita força. O padre Inácio de Loyola, ele foi um dos principais responsáveis pela catequização indígena dentro da América Portuguesa, tá? Com os seus membros ali, com os jesuítas, que formaram uma grande frente religiosa que se expandiu com muita força dentro da Amazônia. E aí a gente vai ter toda uma complexa teia em que a igreja vai favorecer muito aos interesses da coroa portuguesa. O que estava acontecendo? Portugal estava com muita dificuldade de impor a sua colonização dentro da América, principalmente na Amazônia. Por quê? Muitos povos indígenas eram ferozmente protetores de seus territórios e impedia a qualquer custo a invasão desses europeus no território. Então, qual que foi a ideia? A igreja está precisando de apoio, porque ela precisa expandir a sua influência no mundo, então vamos associar a essa igreja uma complexa forma de fazer com que esses povos fiquem, a palavra é essa, tá, gente? Amansados, ou seja, amansar esses povos para favorecer os interesses da coroa portuguesa. Era uma via de mão dupla para os portugueses e para a igreja, menos para os povos indígenas, né, que estavam aí sendo marginalizados nesse processo. Em 30 de julho de 1609 é promulgado o Alvará dos Gentios da Terra, dizendo que eles são livres, lei que determinava que todo indígena, convertido ou não, era livre. Essa lei, ela proibia expressamente o cativeiro indígena, portanto ia de encontro aos interesses dos colonos que estavam fixados na Amazônia. Então, a Carta Régia dizia que os indígenas eram livres, que eles precisavam ter os direitos garantidos, mas isso ia lá de encontro, né, justamente com aos objetivos dos colonos, que era justamente utilizar a mão de obra indígena escrava. Diante disso, os paulistas que protestam e expuseram suas insatisfações com essa nova norma. E aí, em resposta aos tumultos dessa situação, uma nova lei foi promulgada no dia 10 de setembro de 1611 para acalmar os ânimos. Aí ela vai criar, né, aquela ideia das guerras justas, dizendo que, olha, todos os indígenas são livres, exceto os tomados em guerras justas, ou seja, aqueles que resistirem à catequização, aqueles que resistirem ao processo, né, de expansão da unidade europeia da coroa portuguesa
sobre o território. A gente está falando aqui de coroa portuguesa, mas aqui a gente está falando do período de União Ibérica, lembre-se disso, né? 1611 aí é o período de União Ibérica, que a gente viu na aula passada. E aí, o que era essa guerra justa? Aí, de acordo com esse conjunto de leis de 1611, a guerra só era considerada justa quando, olha só, os nativos ou os indígenas, né, atacavam e roubavam os colonos. Se os nativos se negassem a ajudar os portugueses, né, no processo ali na luta contra outras etnias ou na defesa de suas vidas, tá? Ou na defesa de suas vidas aí num possível conflito. Outro ponto, se os indígenas fossem contra o cristianismo, impedindo a pregação do Santo Evangelho, já poderia ser considerado uma guerra justa, ou seja, eles poderiam ser, então, escravizados nesse processo. Se os nativos se aliassem a outros povos europeus, holandeses, franceses, ingleses, irlandeses, como medida de proteção ao seu território, se eles se aliassem a esses povos, também poderia ser considerada aí uma guerra justa. Então, isso foi a Guerra Justa que perdurou ali por 70 anos, né, 7 décadas dentro da Amazônia. Então, foi um processo de intensa exploração dessa mão de obra indígena escravizada. E aí a gente vai ter a chegada dos missionários à colônia do Grão-Pará. Eu vou lembrá-los novamente, o Grão-Pará era uma colônia diferente do Brasil. Era uma colônia com administração diferenciada justamente porque Portugal tratava o Brasil de uma forma e Grão-Pará de outra, com legislação diferente, administradores diferentes. É a partir de São Luís, então, a capital do Maranhão e Grão-Pará, que é instituída em 1621. Essa chegada dessa colonização na Amazônia e, consequentemente, essa vinda dos missionários vai trazer aí uma mudança substancial. Primeiro, a gente tem que lembrar que a Amazônia é um local muito hostil, principalmente para quem não é habituado e integrado ao meio. As ordens missionárias elas tiveram uma importância fundamental para a coroa no que tange assim, àquela questão da conquista territorial e a mão de obras e fiéis. Isso é muito importante, porque vai converter muitos indígenas a súditos do rei, que essa era a ideia que se tinha aqui no espaço. Então, os primeiros a chegar foram os capuchinhos franciscanos, em 1617, seguidos pelos carmelitas, em 1627, os jesuítas, em 1636, e esses chegaram num número muito grande, os jesuítas, os mercedários, em 1639, e os franciscanos da Piedade e da Conceição, em 1693. Nós tivemos esses principais missionários chegando nesse momento aí do século XVII na região amazônica. Começam a explorar a economia local e fundam várias missões religiosas. Professor, mas os jesuítas não estavam ali para catequizar? Então, eles estavam ali para catequizar, mas também para explorar a economia local através do trabalho indígena, só que com uma diferença, pelo convencimento e não pela escravização. Os missionários, eles faziam um trabalho ali de convencimento desses indígenas para trabalhar nos aldeamentos, nos descimentos, nas aldeias que eram criadas pelos jesuítas, oferecendo ali para eles uma certa proteção contra os portugueses, né, uma certa proteção para que eles não fossem escravizados. Em troca disso, eles teriam que trabalhar para os jesuítas. Então, nós temos aí dois interesses em jogo. Os portugueses, né, o rigor de deixar as áreas da Amazônia conhecidas e torná-la devidamente como suas. A gente está falando aí de um contexto de União Ibérica, em que os portugueses estavam muito interessados no território. Através das ordens, né, religiosas pelo interior, que foram chegando e fundando esses aldeamentos, e também prestavam serviço de reconhecer aquela região como pertencente à coroa portuguesa. Além de tudo, tinha o papel de retirar drogas do sertão, né, buscar as drogas do sertão para favorecer a economia portuguesa. E a igreja, que tinha um outro interesse, que era a ideologia de salvação das almas, a conversão dos indígenas à fé católica. Então você tem um outro interesse em jogo, que era justamente aumentar a influência da igreja sobre territórios. E é por isso que a América Latina, por exemplo, é uma América Latina predominantemente ainda católica, por causa desse processo aí histórico. Percebe-se nessa primeira fase a presença católica na Amazônia. Então a Amazônia vai ser ali, né, fortemente influenciada por essa religião, uma forte preocupação em resguardar
as fronteiras portuguesas também na região, ou seja, dois interesses mesmo. E aqui a gente tem um mapinha que ele mostra as áreas, olha só, aonde os jesuítas, olha que interessante, os jesuítas, eles ficam com essa porção mais ao sul aqui da Amazônia, os carmelitas na região aqui do Alto Rio Negro, os mercedários nessa outra região ao norte do Rio Amazonas e os franciscanos aqui mais à foz do Rio Amazonas. E olha que interessante, entre esses grupos religiosos começa a haver também disputas, porque os mercedários, os carmelitas e os franciscanos começam a acusar os jesuítas de levarem a melhor, porque ficaram em regiões estrategicamente mais densamente ocupadas por povos indígenas, então eles tinham mais poder, porque eles conseguiam fazer ali mais comércio com as drogas do sertão, salsa parrilha, né? Quem não sabe o que é droga do sertão, salsa parrilha, coloral, o cacau, a castanha, então esses eram produtos muito bem valorizados dentro da Europa naquela época, então fazia-se muito a exploração dessa riqueza. Por que não se explorava ouro ou outra riqueza? Porque ainda não haviam encontrado, tá? Então isso é bem importante também lembrar. Bom, em 1669, os padres Manuel e Garzoni fundam o aldeamento na foz do Rio Madeira, onde hoje é a Ilha do Parintins, no Amazonas, onde a gente tem lá o Festival de Parintins, a cidade de Parintins, etc. Em 1723 é fundada a primeira missão em território que viria a ser Rondônia, liderada pelo padre João Sampaio, a missão de Santo Antônio do Alto Rio Madeira, na atual localidade de São Carlos. Ó. Então a gente começa aqui em 1723 a ter missões portuguesas já em território que hoje vem a ser o território do estado de Rondônia. Em 1728, João Sampaio fundou também a missão de Santo Antônio das Cachoeiras do Madeira, na localidade onde se observou o primeiro acidente geográfico desse rio. Localidade essa que depois se tornou município do Mato Grosso, da capitania do Mato Grosso, depois estado do Mato Grosso, que viria a se chamar Santo Antônio do Rio Madeira. E que hoje, atualmente, nessa cachoeira, nesse primeiro acidente geográfico, nós temos lá a hidrelétrica de Santo Antônio, porque foi construída a hidrelétrica sobre essa cachoeira. A cachoeira era dominada pelos nativos como Maguari, ou Arroio, não sei se é assim que se faz a tradução. A comunidade foi destruída ali em 1748 pelos nativos que estavam insatisfeitos com a exploração do território, tanto pelos jesuítas quanto pelos portugueses. Então eles se revoltaram e destruíram essa missão em 1748. E a gente já vê, nossa, quando começaram então a construir a ferrovia Madeira-Mamoré, que a gente vai estudar mais adiante, bem antes disso já teve um aldeamento jesuíta naquela localidade. Então já era uma localidade bem conhecida pelos colonizadores, né? Aí nós vamos ter a relação dos missionários com os povos indígenas. Em 21 de dezembro de 1686, foi baixado pelo rei de Portugal o Regimento das Missões. Este documento ele dava o direito de tutela dos índios capturados aos missionários portugueses e certificava a posse de 20% dos escravos à coroa. Então, os portugueses, os jesuítas, eles podiam ficar com 80% dos indígenas ali descidos, né, que estavam sob sua posse, para o trabalho dentro de seus aldeamentos. E apenas 20% deles eles forneciam para a coroa portuguesa, para os colonos. E aí você já começa a perceber que vai surgir um conflito de interesses entre a coroa e a igreja, tá? Aí começa a surgir um conflito de interesses muito forte. Os jesuítas, os mercedários, os carmelitas, os franciscanos ganham uma importância muito grande dentro da região. E isso vai começar a incomodar a coroa portuguesa. A gente vai ver mais adiante. Segundo a historiadora Márcia de Souza Melo, os principais itens do regimento são, aí vamos lá, a administração dos índios aldeados passava com exclusividade para o controle dos religiosos, tanto no que diz respeito ao governo espiritual, quanto ao temporal e político dos aldeamentos. Então, eles tinham um controle bem forte sobre esses povos, tá? Havia um controle muito forte dos jesuítas sobre esses povos. Aí vamos aqui, o item 2. Foi criado o ofício de procurador dos índios nas duas capitanias do Pará e Maranhão. Aqui a gente já tinha uma divisão, o qual deveria ser exercido por um morador eleito pelo governador, depois da indicação de 2 nomes pelo superior das missões da companhia. Então, havia ali
uma forte influência dos missionários sobre, né, a tutela desses indígenas. Ficava proibida a moradia de homens brancos e mestiços nos aldeamentos, ou seja, os colonos, os portugueses, aqueles vinculados diretamente à coroa. Somente aos missionários era permitido acompanhar os indígenas. Olha o quanto os missionários tinham importância aí dentro desse cenário. Os missionários tinham a incumbência de descer em novas aldeias para aumentar a população dos aldeamentos, cujos índios eram necessários para a defesa do Estado e utilização dos serviços dos moradores. Então, cabia aí aos missionários fazer esse processo de buscar capturar mais indígenas, mais territórios para a coroa e também para os seus interesses de comércio da própria companhia religiosa. Para poder fazer as entradas dos sertões, os missionários receberiam todo o auxílio do governador, que era vinculado à coroa, tanto para sua segurança quanto para poderem fazer com maior facilidade as missões. Então havia um aparato muito forte da coroa para os missionários fazerem o seu trabalho. A repartição dos índios aldeados passava a se dar em duas partes, ficando uma parte no aldeamento, enquanto a outra servia aos moradores e à coroa. Gente, essas relações aqui, né, de que o Estado fazia isso, né, a coroa portuguesa fazia isso e os missionários faziam isso de acordo com o que a coroa portuguesa necessitava. Isso é muito atual, né? A gente tem várias camadas da sociedade que faz esse tipo de transação, de ligar nós, consumidores principalmente, a uma determinada empresa. Os digitais influencers hoje fazem isso, né? Eles convencem a gente a comprar produtos de uma determinada empresa para favorecer o lucro daquela empresa. Isso aqui, só que num cunho religioso, num tempo totalmente diferente, numa situação totalmente diferente, né? Aí o item 6. A repartição dos índios aldeados passava a se dar em duas partes, ficando uma parte no aldeamento enquanto a outra servia aos moradores e à coroa, que eram aqueles 20%. Não entravam nessa repartição dos índios os padres da companhia, e para compensá-los estavam destinadas para servir os colégios e residências jesuítas, uma aldeia no Maranhão e outra no Pará. Então havia um privilégio enorme da igreja dentro, né, desse contexto todo de ocupação aí da Amazônia. Aí aqui, ó, fica estipulado que os religiosos teriam direito a 25 índios para cada missão que tivessem no sertão, por serem necessárias as atividades da missão. Então eles precisavam também de indígenas para fazer esse processo de busca, né, de outros. O tempo de serviço dos índios fora dos aldeamentos de repartição estava estipulado inicialmente em 4 meses para o Maranhão e 6 meses para o Pará, mas depois foi ajustado em 1 ano para as duas capitanias, ou seja, mais tempo de trabalho fora do aldeamento. Só poderia entrar na repartição do serviço os índios de 13 a 50 anos, olha aqui, ó. Então tinha algumas regras, de 13 a 50 anos não entrariam nem as mulheres e nem as crianças, com exceção para algumas índias farinheiras e amas de leite necessárias para os moradores. Aí você teria essa condição. Os índios eram considerados livres e, portanto, teriam seus serviços pagos por salários a serem estipulados conforme a especificidade local. Quem pagava esses salários? A companhia religiosa. Aí aqui a gente vai ver agora uma mudança radical a partir de então. A gente viu aí o regimento das missões, como que funcionava, como que era a exploração da força de trabalho indígena, tanto pela coroa quanto pelos missionários, e agora a gente vai ver a questão quando Marquês de Pombal entra em cena. Esse regimento das missões, ele, como eu já falei, ele durou 7 décadas, e foi no governo de Marquês de Pombal que os jesuítas foram expulsos devido à concorrência de poder entre a coroa e as missões religiosas. Pombal institui então o regimento do Diretório dos Índios, excluindo ali o regimento das missões, que foi publicado em 1758. O Diretório dos Índios ele foi uma lei que foi caracterizada ali por diretrizes, né, que deveriam ser seguidas em todas as colônias portuguesas, onde havia ali a colonização portuguesa e com indígenas. Propunha, portanto, a normatização de diversas práticas coloniais, estabelecendo critérios educacionais, de administração da força do trabalho, de relação entre os indígenas e colonos. Então, aqui há um esforço muito grande de Marquês de Pombal de tornar o indígena um súdito do rei, tá? De fato, um súdito do rei. Marquês de Pombal, que é Sebastião José de Carvalho e Melo, esse é o nome dele, né?
Tornou-se ministro do rei português de Dom José I e mudou essas políticas então para a Amazônia. A estratégia dele era bem clara, era lusitanizar, ou seja, tirar a influência da religião de dentro da Amazônia e garantir o controle total, tanto econômico quanto de território, sobre esse espaço. Expulsou, né? Marquês de Pombal, ele foi lá, expulsou e confiscou os bens dos jesuítas, estimulou a imigração de negros e açorianos para a colonização na região e criou a companhia com o monopólio do comércio e reformulou a máquina administrativa local. Ele reformulou toda a política do Maranhão e Grão-Pará, justamente para garantir aí a presença portuguesa na região. Pombal deixa claro suas pretensões com a Amazônia quando ele vai e nomeia o seu irmão, o Francisco Xavier de Mendonça Furtado, para o cargo de governador do Grão-Pará. E aí então fica muito claro que ele queria ali controlar melhor aquele espaço. E ficou ali entre 1751, o irmão dele, né, até 1759, governando. E ao mesmo tempo em que ele regulava a liberdade das populações indígenas, ele institucionalizou também o seu trabalho forçado. O indígena não teve trégua mesmo com o Marquês de Pombal. Sobre essa vigência, até os anos de 1798, várias unidades coloniais foram criadas a partir de antigas aldeias missionárias. O objetivo era levar essas populações, olha só, indígenas a realizar a transição para a vida civil, produzindo gêneros voltados ao comércio e garantindo que esses indígenas seriam ali fiéis à coroa portuguesa. O diretório aliava projetos políticos, econômicos e sociais baseados no pensamento ilustrado, então de modo a renovar o processo de assimilação e integração das populações indígenas à sociedade colonial, excluindo os saberes desses povos, excluindo as suas matrizes religiosas, excluindo as suas tradições, a sua cultura e mudando completamente o modo de vida dessas pessoas para atender uma necessidade portuguesa de controle do território e também da economia local. Passou a predominar por toda a Amazônia o uso de uma língua geral de origem tupi, que auxiliava na incorporação dos índios à empresa colonial. Então, até mesmo a unificação de uma língua que facilitasse aí o trânsito entre os portugueses e os colonizados, assim vamos dizer, né? A mestiçagem foi estimulada, dando origem à população cabocla, que é uma população muito marcante no nosso território amazônico. Talvez quem mora no interior de Rondônia, principalmente em Cacoal, Ariquemes, Ji-Paraná, Vilhena, Colorado, Espigão, esses municípios não tenha muito essa visão de uma população cabocla, dessa mistura do homem amazônico, né, esse homem amazônico indígena com negros, né, com população vinda de outros territórios, de outros espaços, mas quem mora em Porto Velho, Guajará-Mirim, já consegue identificar até nos traços étnicos, né, das pessoas, nos traços físicos, aliás, você consegue identificar bem essa mestiçagem, que é uma característica muito marcante na região amazônica. Calcula-se que em 1740, só voltando aqui, por que Ji-Paraná, Ariquemes, eu falei, não tem muito isso? Porque a nossa colonização aqui do interior de Rondônia é muito de pessoas que vieram do Nordeste, do Sudeste e do Sul em uma época muito recente, que a gente vai estudar mais adiante. Então não tem essa mestiçagem tão estimulada, não é dessa época, tá? Calcula-se que em 1740 havia cerca de 50 mil indígenas vivendo em aldeias formadas pelos jesuítas e franciscanos. Um inevitável resultado do processo de escravidão, né, escravização imposto pelo colonizador ou por meio da ação dos jesuítas foi a redução maciça da população indígena amazônica, também a perda de seus hábitos, de seus territórios, a perda de sua cultura, de sua religiosidade, né? Então houve a perda ali não só mesmo física desses povos, mas também uma perda aí substancial de seus hábitos e culturas. Bom, ficamos aqui nessa aula, espero que vocês tenham compreendido bem esse conteúdo, fiz essa introdução histórica da questão missionária aqui na Amazônia, da relação da coroa portuguesa, e na próxima aula a gente vai falar ainda dos povos indígenas, mas agora voltado aos povos indígenas que nós temos até atualmente aqui em Rondônia. A gente vai conversar um pouquinho sobre eles, tá bom? Não se esqueça, se você é assinante no nosso curso, lá na nossa plataforma, você tem acesso a muitos materiais e mais uma aula extra de correções de questões sobre esse assunto. Meu muito obrigado, até mais e até logo.